Receber meu querido Adriano Diogo agora para conversar com a gente. Olha o Adriano Diogo, você tá bonito, hein? Tá bonitão, Adriano Diogo. Você tá malhando que nem o Nassif, é? Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Vamos lá, vamos começar aqui o papo com o Diogo. Aqui eu quero só deixar com vocês, eu coloquei no bate-papo o link para quem quiser conhecer o livro, novo livro do professor Luiz Marques, que é o Decênio Decisivo, está aqui, Editora Elefante. Você pode adquirir o livro, é uma beleza, é um calhamaço que basicamente tem todos os problemas ambientais pelos quais o mundo está passando e com propostas de solução ali, eu recomendo para todo mundo. Diogo, Kissinger, eu quero saber o que você lembra desta criatura que deixou o mundo ontem, aos 100 anos de idade, foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante um período muito longo, definiu aí as bases, né, da diplomacia internacional. Quem foi Henry Kissinger? Para a gente começar nosso papo aqui. O que você Foi lembra dele? foi um serial killer. Serial killer, né? Ele é um dos assassinos da humanidade, assim. Ele planejou o golpe no Chile e toda a Operação Condor. Ele era amigo de Vernon Walter. Vernon Walter, general que organizou o golpe militar no Brasil durante 2 anos. Henry Kissinger é um dos maiores assassinos da humanidade. Talvez nem Netanyahu se compare a ele, ou é uma comparação muito terrível, muito terrível. Henry Kissinger mandou matar Letelier. Henry Kissinger levou o Pelé para jogar no Cosmos. Só para você ter uma Levar o ideia. Pelé para jogar no Cosmos, qual que é o grau de maldade nisso? Era para fazer toda uma diplomacia A na diplomacia. América, uma diplomacia a partir da figura do Pelé, né? Por exemplo, vou te dar um dado dessa diplomacia do futebol montada pelo Kissinger. Teve a eliminatória da Copa do Mundo de 74 e os jogos eliminatórios ocorreram em 1973. E o time do Santos haveria um jogo para ver quem ia para a Copa, se era a seleção chilena ou a seleção da União Soviética. E teria que haver um jogo em Santiago, no Estádio Nacional do Chile, onde as pessoas ainda estavam presas nas dependências do Estado Nacional, inclusive companheiros brasileiros nossos, como Ricardinho Azevedo, e outros companheiros estavam presos. Então, tinha que haver um jogo. A União Soviética falou: não vou jogar num país onde foi dado um golpe, que as pessoas foram mortas, num campo de futebol que nas dependências as pessoas estão presas. Kissinger não teve dúvida. Pediu para o Santos montar uma delegação de futebol comandada pelo então presidente do Santos, Atier Jorge Cury, e com a camisa da seleção brasileira, o time do Santos foi jogar em Santiago, no Estádio Nacional, com as pessoas presas nas dependências, o jogo da eliminatória, porque a União Soviética não foi, tinha de pôr uma outra seleção e puseram a seleção brasileira, que era o governo que patrocinou o golpe. O Brasil patrocinou o golpe, a Embaixada Brasileira foi a sede do golpe. Então, esse era o Kissinger, para você imaginar o tamanho desse senhor. Só não fez um estrago maior aliás, todo o estrago, né? Todos os golpes da América do Sul e da América Latina passaram por ele, né? Basicamente. O nosso foi o primeiro. O nosso foi o primeiro. E daí ele montou toda aquela desgraça que foram todos os golpes. Ele estava atrás do golpe da Argentina, do Chile, da Argentina. Todos os golpes, toda a geopolítica na América Latina
foi manipulada por Henry Kissinger. E a imprensa brasileira passando pano hoje para o Henry Kissinger, né? Como só ia acontecer. Deixa eu colocar na tela aqui. Agora, tem um artigo do Jamil Chad, vamos dar um desconto. No Não, UOL, Chad, bom. mas o Jamil Chad não é a imprensa tradicional brasileira, né? Aqui, falando no Netanyahu, está aqui as duas bestas do apocalipse, né? Netanyahu e Henry Kissinger juntos. Por falar em Netanyahu, vamos linkar com o genocídio em curso ali em Gaza. Meu querido Adriano Diogo, foi feita uma trégua, trocas de reféns e prisioneiros, o que é uma espécie de eufemismo, porque Israel, esses prisioneiros palestinos, na verdade, são reféns também, né? Como é que você está vendo esse atual estágio do conflito ali em Gaza? O Zerbex, que está sempre aqui, diz que é a maior derrota de Israel de toda a história, né? Não só moral, mas também militar, né? Porque ele não conseguiu apresentar nenhum resultado, senão o extermínio de crianças, mulheres e idosos ali em Gaza. Não, caiu a máscara, né? Ainda bem que tem o Twitter, que revelou para o mundo toda essa barbaridade, né? E o pior é que a embaixada de Israel aqui no Brasil e aquele grupo, né? Aquele grupo de pessoas ligadas a essa comunidade quis impor um silêncio ao nosso companheiro Breno Altman, que ele teria que tirar todas as... E a Polícia Federal Brasileira se submeteu a um vexame internacional, indo atrás de notícias dessas agências que atuam aqui no Brasil, né? Então, essa sucursal de inferno que virou o governo de Israel, e, em particular, não é à toa que o embaixador de Israel se reuniu na Câmara Federal com Bolsonaro um dia antes de uma votação importantíssima do pacote da reorganização tributária brasileira para impedir, né? Então, não tem coisa mais absurda essa conurbação aí. Imagina, entidade... Quando o Suplicy era secretário de Direitos Humanos, aqui da Prefeitura de São Paulo, ele pretendia fazer uma viagem à Palestina. Então, eu estava lá na secretaria, eu fazia parte já da Comissão Municipal da Verdade, no fim do governo Haddad. O Suplicy me chamou na sala dele. E tinha um grupo de pessoas desse grupo que tentou impor um silêncio eterno ao Breno Altman, falando que o Suplicy não deveria ir à Palestina, não devia. Fizeram um verdadeiro cerco na sala dele, né? Isso aí não é que me contaram, eu vi. Né? Então, você imagina a força econômica e política dessas pessoas que atuam em diversos segmentos, aqui dentro do Brasil, né? A ponto de inventar aquela fake news que tinha muita gente do Hamas e essas pessoas foram presas. Então, é uma fábrica de informações. Então, quando a gente consegue abrir o Twitter e ver tudo aquilo que aconteceu contra as crianças, dizer que os hospitais eram bunkers das organizações armadas, do Hamas e tal, e que isso justificaria toda a mortandade, e isso é tudo Netanyahu. Você vê que mesmo esses governos árabes ultra-tradicionalistas, esses governos árabes ultra, estão recebendo Lula, Arábia Saudita, o Catar mesmo, né, que tem a TV Al Jazeera, mediou todo o processo de paz, né? Então, é o mundo inteiro se organizando, e ainda bem que o Lula, para preparar essa conferência da COP, fez esse giro, né? E também você vê a beleza do Lula ter ido para lá. O Lula foi para lá naquele lugar onde o Bolsonaro ia para fazer tráfico, além de tráfico de influência, contrabando de joia, balagandã, e o Lula foi como estadista negociar investimento em energia verde. Então, é uma diferença que o povo vai percebendo. Que a imprensa
brasileira, só a título de curiosidade aqui para vocês, né? Tem até um meme que está circulando por aí. Eu não, depois eu vou pegar, eu coloco na tela, né? Mas assim, quando o Bolsonaro foi visitar a Arábia Saudita, a manchete era assim: Bolsonaro se encontra com o príncipe saudita. Agora que o Lula foi, né, se encontrar com a mesma criatura, a mesma figura, é assim: Lula se encontra com um ditador árabe. Você vê como é que são as coisas? Esse é o nosso jornalismo. Que coisa, né? É um pessoal realmente insistente, né, Adriano Diogo? É verdade. Aí o dado que eu acho que você vai poder comentar para a gente aqui com muita propriedade, do crime organizado se expandindo e alcançando mais da metade da Amazônia. Relatório de hoje mostra que 59% da população da região vive em cidades com presença de facções. Taxa de mortes violentas foi 45% mais alta do que no resto do país. E aí tem Comando Vermelho, tem PCC e outras facções tomando conta da Amazônia. A gente está entrando no processo de colombianização? Seria isso? Então, quando teve essa última mostra ecofalante, feita pelo Guariba, né, o filho da Helene Guariba, essa mostra maravilhosa, foi feita uma mostra de filmes sobre a Amazônia e sobre a questão do índio. E foi feito um documentário especial sobre a morte daqueles dois indigenistas, né, indigenistas brasileiros, o Dom e o Philip, lá na Amazônia, que foram mortos pelo crime organizado. Então, lá na fronteira da Colômbia com o Brasil, tem um filme maravilhoso, um clássico, que não me ocorre, mas veja, abre Mostra Ecofalante, a última Mostra Ecofalante, que tem um documentário maravilhoso sobre o trabalho desses indigenistas brasileiros e a presença do crime organizado. Então, vamos lá. O que o crime organizado, essa convenção internacional do crime organizado, faz na Amazônia? Eles patrocinam todo o garimpo, eles é que põem aquelas balsas que trabalham como se fossem aquelas caçambas, né? Que tem uma esteira que vai cavando o fundo do rio e já vai separando ouro, diamante. Eles têm enormes barcaças nos rios da Amazônia. Eles controlam o peixe, todo o peixe. Eles controlam a mineração, né? Então, esses grupos, porque na Colômbia, até na Bolívia, vários países, a plantação da folha de coca é como se fosse a plantação de café. É uma coisa normal dos camponeses. A criminalização está em fazer o refino dessa folha, obter a cocaína e fazer disso uma commodity internacional. Então, aquele enclave da Amazônia, Acre, Colômbia, aquela tríplice fronteira lá, é o lugar. E esse pessoal que estava na América Espanhola veio todinho para a Amazônia, veio todinho, principalmente no governo Bolsonaro, porque não havia controle de fronteiras, porque a FUNAI foi dissolvida, né? E o Comando Militar da Amazônia protegia os garimpeiros. E esses grupos, porque esses grupos de traficantes financiam os garimpeiros. Aqueles caras que mataram o Dom e o Philip eram caras colombianos que exploravam a pesca, toneladas, senão vai pensar que é um peixinho, toneladas de peixe daqueles rios praticamente virgens, né? Com aquela quantidade enorme de peixe para salgar, que também são feitas com sondas, com radares, e coletam milhares e milhares de espécies de peixe. Então, isso tudo é todo esse empreendedorismo da Amazônia, principalmente do garimpo, que era comandado por aquele coronel Curió, aquele que matou todo mundo lá na guerrilha do Araguaia, que abriu aquela mineração de Serra Pelada. Quem comanda
toda a mineração na Amazônia, morreu outro dia. Era recebido toda semana pelo Bolsonaro e pela mulher do Ustra, dona Joselita, lá em Brasília. Então, esse grupo de traficantes imbricados com esses militares da reserva, que continuam traficando na Amazônia, mineração, peixe, vegetação, árvore, tudo isso é patrocinado pelo crime organizado. Então, muito se fala aqui que não pode haver internacionalização da Amazônia. A internacionalização da Amazônia está acontecendo pela presença do crime organizado. Está acontecendo extraoficialmente, né? Extraoficialmente. É uma situação dramática. Eu estou me lembrando aqui que quem que vai cuidar do combate a esse crime organizado tão complexo, né? Uma vez que o ministro da Justiça não é mais o ministro da Justiça. O Flávio Dino, que estava tendo um bom rendimento no combate ao crime organizado, aliás, por isso que foi tão atacado. O Diogo, aproveita e comenta para a gente essa nomeação do Dino para o STF e do Gonê para a PGR. Bom, a nomeação do Flávio Dino para o STF é a maior notícia do governo Lula. A maior, quer dizer, não são tantas as boas notícias, mas por uma pessoa do peso do Flávio Dino, né? Eu não estou querendo ser irônico para falar que o Flávio Dino é muito pesado, que ele é muito gordo, mas por uma pessoa do peso do quilate, né? E a TV Globo fazendo, no programa da Globo News, fazendo chicana, aquele senhor da Globo News, que nunca... Demetrio Magnoli. Você pode falar o nome dele, eu não posso. Mas você viu que até o Camarote ficou indignado, dizendo que Flávio Dino não tinha currículo para ser ministro. Desceu do camarote. Ele desceu do camarote. Desceu do camarote. O camarote bateu nele que nem criança, na frente de todo mundo, desmoralizou. Né? Eu não sei o que a TV Globo mantém um sujeito tão desqualificado desde o movimento estudantil, da antiga Libilu, que até da Libilu ele foi expulso. Então, nosso contemporâneo, vergonhoso esse senhor aí. Bom, então o que eu quero falar? Quero falar que é a melhor notícia que Lula podia nos dar e dar para o povo brasileiro, colocar uma pessoa como Flávio Dino. Comprometido, você tem que ver, eu estava no Chile, no negócio dos 60 anos da morte, dos 50 anos do Salvador Allende. Flávio Dino deu um show em que pese o erro do Lula não ter ido lá, porque o mundo inteiro estava esperando o Lula ir para Santiago, mas foi Flávio Dino. E Flávio Dino dignificou o nosso povo, a nossa história, deu um show. Aquela menina que era da Folha, Silva Colombo, fez um programa, que ela tem um canal agora, para a América Latina, ela fez um programa dentro da Embaixada Brasileira e teve uma entrevista coletiva com Flávio Dino, para todo mundo, para todos os brasileiros, para toda a América Latina. Flávio Dino deu um show. Estava Silvio Tendler, os Capiberibe, todo mundo lá, e Flávio Dino foi e mostrou a dignidade, e por isso que ele foi uma beleza, uma ótima notícia. Agora, sobre o Gonê, você quer falar? Porque se eu te conheço, você não gostou da nomeação do Paulo Gonê, né? Melhor. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai continuar impedindo que se instale a Comissão de Mortos Desaparecidos, né? Falar nisso, o ministro Silvio Almeida vai estar aqui em São Paulo, vai passar o dia inteiro aqui em São Paulo no dia 1º. Pela manhã ele vai lá no Memorial da Resistência e à tarde ele vai no DOI-CODE. Bom, vamos ver, né? Que esse senhor Gonê, porque não há mal que sempre dure. Mas agora não depende do Gonê a instalação da comissão, né? Vai depender do presidente Lula, né? Basicamente. Lógico, vai depender do presidente Lula e a comissão ter os recursos, né? Porque claro.
próprio ministro Silvio Almeida fez uma postagem que haveria necessidade para manter a comissão de haver emendas parlamentares, né? Já chega a comissão de anistia que não tem um recurso, um tostão, para fazer o pagamento das indenizações das pessoas que foram perseguidas, né? Adriano Diogo. Adriano Diogo. Esse é o cara. Você, semana que vem, você volta quarta-feira, viu? Tá bom? Quarta-feira, né? Eu não vou me atrever a separar você do Arbex, não, porque eu já recebi reclamação aqui, viu? Pelo amor de Deus, eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Separar você do Arbex, eu só cometi esse atrevimento porque o convidado de ontem não tinha como vir outro dia, que é o Diego Pautasso, e eu pedi e você me atendeu gentilmente passando para hoje. Olha, o Fernando Bai está fazendo uma pergunta aqui, Adriano. Em vários blogs internacionais há um movimento para denunciar jornalistas pró-fascistas no TPI, Tribunal Penal Internacional, como punição a fake news. O que acha? O que você acha disso, meu querido Diogo? Eu acho que é da maior necessidade, né? Porque hoje, tudo bem, perseguir jornalista, processar jornalista é sempre preocupante. Agora, se esses jornalistas, que não deveriam ter o nome de jornalistas, ficam alimentando a indústria do ódio, a indústria de fake news, esse senhor da Globo News não tem um dia, pode fazer uma retrospectiva de todos os comentários ou dos artigos que ele escreve na Folha de São Paulo, não tem um dia que tenha uma notícia positiva em relação à redemocratização do país. Nem o senhor Pereira, lá, nem o senhor Pereira consegue ser tão maledicente como ele. E olha que o senhor Pereira é o representante do dono do jornal. Aquele outro aqui de São Paulo, que mora aqui na João Moura, ele já foi afastado, só escreve uma vez. A despedida dele foi a maior, aquele senhor que fazia dobrada com o senhor Pereira, o senhor Schadenberg, eu não queria falar. Schadenberg. O senhor Schadenberg foi afastado pela TV Globo da Globo News, afastado depois da eleição, ou pediu afastamento, né? Escreve de vez em quando no Globo aquelas muito ressentimento acumulado, né? Muito também, né? Então, esse pessoal que derrubou a Dilma, que preparou todo o caos, o golpe de Estado, a ascensão do bolsonarismo, eles não têm mais lugar, né? Já tem Diogo, você viu ontem, você acompanhou a votação, na verdade, a decisão do STF sobre responsabilizar os veículos de comunicação quando houver fake news numa entrevista? Quer dizer, uma decisão meio polêmica, a imprensa reclamou bastante. Isso é uma espécie de substituto da lei da imprensa? Você chegou a acompanhar esse? Eu acompanhei, Gustavo. Para ser sincero, eu não entendi, viu? Porque como é que vai medir o grau? Não tem um aparelho para medir o grau. O entrevistado fala barbaridades, e o entrevistador é que é culpado, né? E o veículo de comunicação... Não o entrevistador, o veículo, né? O veículo. No caso, o veículo. Mas isso também é bom, não que possa exercer censura, né? Mas é bom porque ele vira e mexe, eles andam abrindo as páginas para pessoas que não teriam lugar nem na sessão policial, né? Dos programas policiais do fim da tarde. Então, é um tal de entrevistar subcelebridades para falar absurdos, apregoar golpe. A Folha de São Paulo, posso falar desse jeito que eu não queria falar, a Folha de São Paulo convocou o ato dos patos amarelos na Paulista. Estava no topo da chamada. Fez propaganda paga, né? Propaganda paga. Propaganda paga, publicidade. Propaganda paga. Bolsonaro agora virou defensor de direitos humanos, estava escrito na linha. Depois, com a foto do Bolsonaro convocando o ato. A Folha convocou o ato por 3 dias.
convocou, né? Como fazia na época da Dilma. Convocou os Patos Amarelos para vir para Paulista e foi um fracasso. Eu moro aqui do lado da Paulista, imagina, eu moro aqui ao lado. E até ficou, você estava falando da Folha de morar ao lado da Paulista, aqui alguém ligou para o Diogo lá, e a tela ficou preta. Então, a gente está chegando no final do papo com o Diogo, deixa só ele, vamos ver se ele recupera aqui para a gente se despedir, e a gente vai para a transição aqui no 11 News. Tá bacana hoje o programa, né? Aqui o Luiz Marques deu um show aqui falando do meio ambiente. Não sei se o Adriano vai conseguir voltar. Vamos para a transição. Se ele voltar, ele vem aqui se despedir da gente. Vamos lá. E a gente recebe agora Luiz Nassif para a gente conversar aqui a hora do Nassif. O Diogo ficou... Nassif, você estava trancado fora de casa? Como assim, Nassif? O que aconteceu? Eu voltei antes, aí sem a chave, e a dona Edna aqui estava em algum lugar aí que ela não ouvia a campainha, então... Ainda bem que eu não estava apertado, como se diz. Olha, deixa eu só trazer o Diogo aqui para ele se despedir. Diogo, caiu o seu sinal? Acho que alguém ligou para você. A gente já estava no finalzinho da sua participação hoje. Então, estou trazendo você para se despedir aqui. Obrigado, viu? Não, primeiro queria saudar o Nassif, né, e saber se está confirmado o sarau lá na Rua dos Apeninos no sábado. Que é o sarau. É o último no ano. É esse sábado, né? O ano passado era o sarau... Os outros anos era o sarau do desgosto, agora é sarau do novo ano. Sarau do novo ano. Não, muito obrigado, Gustavo. Mas o papelão que a Folha fez em chamar o ato dos Patos Amarelos foi ridículo. A Folha tem uma lista, né, bastante extensa de papelões e congêneres. Obrigado, Diogo. Semana que vem é quarta-feira, hein? Um beijo, querido.